Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus para iniciarmos esse trabalho. Maravilhoso Deus e Pai, Senhor, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença neste momento, Pai, para te pedirmos uma bênção especial, que nesta noite, Pai, Tu possa abençoar os ouvintes da Tua palavra. Meu Deus, que Tu possa ir ao encontro de cada um, meu Deus. A necessidade dos Teus filhos eu não conheço, mas Tu sabes a necessidade de cada um. Que nesta noite Tu possa abençoar de uma forma especial. Que a Tua palavra possa achar lugar nos corações, Senhor. Que ela possa produzir poder e efeito maravilhoso na vida dos Teus filhos e daqueles que ouvem a Tua palavra. Ser conosco, nos abençoa. Nos ajuda, nos dá o poder da palavra, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos e te agradecemos, na certeza da vitória. Amém. Vamos entoar o hino 306. A palavra de Deus é um tesouro. A palavra de Deus é doce mais que... A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim. Mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos prometeu o Emanuel, rocha viva de onde emana leite e mel, luz que guia pela senda da paz, ilumina os que em trevas estão. Lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos prometeu o Emanuel, rocha viva de onde emana leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos prometeu o Emanuel, rocha viva de onde emana leite e mel. Aleluia. Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos. Oh, Deus maravilhoso. A lição de hoje, ela nos fala sobre a vida de Paulo. Paulo, o apóstolo do Senhor, aquele que perseguia a igreja nos tempos primitivos e se tornou um grande líder, um grande servo de Deus. Então, o título da lição de hoje é Saulo de Tarso, o perseguidor. A lição 2, de 8 de outubro de 2021. O texto dessa lição está em Atos capítulo 9 e o versículo 1, texto áureo, que nos diz assim: E Saulo, respondendo ainda a ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos capítulo 9, o versículo 1.
A verdade prática nos diz: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história. Então, nós sabemos que a igreja ela é uma instituição que pertence a Deus. Nada e nem ninguém poderá deter a igreja do Senhor, porque ela é uma instituição fundada, criada pelo Senhor Jesus. Não é a perseguição que vai deter ou parar a igreja. O texto bíblico se encontra em Atos capítulo 8, o versículo 1 a 3, Atos 22, 4 e 5 e Atos 26, 9 e 11. Quem não tem a lição fica um pouco ruim de acompanhar, mas Atos capítulo 8 e o versículo 2 nos diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão. E fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerravam na prisão. Persegui este caminho até a morte, prendendo e matando em prisão tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para que os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Atos 26. Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais, dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, enfurecidos demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Então, nós estamos vendo aqui a palavra do Senhor, nos contando, nos relatando como Paulo foi um perseguidor ferrenho da Igreja de Cristo. E nos nossos dias, nós sabemos que não é diferente, porque muitas vezes nós temos aqui a liberdade de servirmos a Deus, temos a liberdade. O Brasil é um país laico, onde as pessoas têm a liberdade de servir, de ser religioso da forma que ele quiser. Mas não são assim em todos os países. Então, nós vemos aqui que no início, a Igreja de Cristo, a igreja fundada por Jesus Cristo, foi uma igreja que sofreu grande perseguição. Muitas perseguições. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele ainda não era o apóstolo, né? Nós vemos aqui que Paulo, esse homem intelecto, cheio de sabedoria, muito inteligente, mas ele procurou acabar com a igreja primitiva. Mas como nós vimos aqui, que esta igreja, ela não foi construída ou edificada por homens. A igreja foi constituída pelo Senhor Jesus. Então, quanto mais havia as perseguições, mais a igreja crescia. O apóstolo Paulo de Tarso, ele perseguia tanto a igreja, que chegava o ponto das pessoas saírem das suas cidades. E quando essas pessoas saíam da cidade, o evangelho
ia sendo propagado, ia sendo anunciado. Jesus Cristo ia sendo anunciado e muitas almas iam se rendendo aos pés de Cristo. E esse evangelho chegou até a nós, graças à perseguição. Porque se não houvesse a perseguição no início da igreja, talvez os crentes tivessem ficado lá no seu mundinho em Jerusalém. E talvez, quem sabe, só não tinha chegado até a nós. Mas através da perseguição, o evangelho foi se expandindo e chegou até a nós. Então nós vemos aqui que a história da igreja, ela foi uma história de sofrimento, de tribulação, de perseguição. Muitos até morreram, deram a sua vida por amor ao evangelho. Mas nos dias de hoje, como eu já falei, também não é diferente. Muitos cristãos estão pagando aí até com a sua própria vida para que possa propagar, anunciar o evangelho e servir a este Jesus. Diz que a história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso. Pensa como Saulo de Tarso. Paulo era um intelecto zeloso pela religião. Ele perseguia a igreja convicto do que ele estava servindo a Deus. Que coisa interessante, né? Ele matava, perseguia, era violento, arrastava homens, mulheres, crianças. Diz a história que Paulo, ele não tinha respeito pelas pessoas. Ele perseguia mesmo, ele era violento, não tinha misericórdia das pessoas. Mas graças ao Senhor, que esse evangelho chegou até nós. À medida que ele foi perseguindo, os crentes iam saindo das suas cidades, fugindo da perseguição. E o evangelho ia crescendo. A igreja do Senhor, ela ia crescendo a cada dia. Amém, Jesus. Então nós vemos aqui, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Ele se considerou um perseguidor opressor. Ele oprimia as pessoas. Diz que Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Como um fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Sua postura arrogante e fazia-se truculento, assim usando de grande violência contra as pessoas simples, homens e mulheres, sem ter compaixão. Ele acreditava piamente que com esse comportamento estava agradando a Deus, apoiado pela casta sacerdotal, que odiava o nome de Jesus. Saulo usava dos meios legais para perseguir a igreja do Senhor. Ele pegava carta dos governadores, dos fariseus. Ele não estava fazendo uma coisa aleatória, mas ele estava perseguindo legalmente. A lei permitia que Saulo perseguisse a igreja do Senhor. Diz que ele, por ser uma pessoa culta, um judeu praticante, ele pedia cartas e ia até onde estavam os servos do Senhor para matar, para perseguir. As ameaças de Saulo de Tarso, a expressão respirando ameaças, nós vimos aqui no texto áureo que ele saía respirando ameaças, porque ele matava mesmo. Ele espancava, agredia, perseguia psicologicamente e fisicamente. As pessoas, ele perseguia de uma forma tão terrível, psicologicamente, para que as pessoas negassem o nome de Jesus. Irmãos, e eu fico pensando que hoje não é diferente. Os países que não aceitam entrar o evangelho, eles também perseguem, eles fazem ameaças psicológicas nas pessoas, para que as pessoas possam negar o nome do Senhor.
eles ameaçam fisicamente, matam fisicamente, para que as pessoas não sirvam a esse Deus. E o que eu acho interessante é que o apóstolo Paulo, ele perseguia, achando que ele estava fazendo a coisa correta. Porque o homem não podia morrer no Calvário, numa cruz. O homem que fosse pendurado numa cruz era indigno, era um homem vil, era uma pessoa má, sem importância. E quando ele viu o nosso Senhor morrer no Calvário, ele achava que esse Jesus era um blasfemo. Ele não acreditava. Portanto, era por isso que ele perseguia a igreja do Senhor, porque ele não admitia que um homem correto, íntegro, um homem sincero, como foi o Senhor Jesus, não poderia ter morte de cruz. Mas eu quero dizer que a morte de cruz, na verdade, Saulo, ele estava correto, porque o homem que morresse na cruz era um homem indigno. Então Jesus tomou as nossas iniquidades, os nossos pecados, a nossa vergonha e levou lá na cruz do Calvário. Aleluia. Então era por isso que Saulo, ele não tinha ainda a visão espiritual, ele não entendia, ele queria defender a sua religião. Diz que ele perseguia os cristãos por motivos que levava Saulo contra os seguidores de Cristo. Era zelo destrutivo pela sua religião, era um zelo destrutivo pelo Torá. O que era o Torá? Era o livro sagrado dos judeus. Era o livro que os orientavam. Eram os 5 primeiros livros da Bíblia. Era o Pentateuco. Então, ele tinha um zelo tão grande pela sua religião, que ele quando ele viu outras pessoas dizendo que estava servindo a um Deus Todo-Poderoso, ele quis defender a sua religião. Por isso que ele perseguia ferrenhamente a igreja de Cristo. Para Saulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Para ele, a morte de Cristo na cruz era um escândalo muito grande. Ora, quem fosse suspenso no madeiro, de acordo com a lei, estava sob a maldição divina. E, na verdade, quem morria no madeiro, na cruz, era um homem maldito. Mas ele não entendia, porque Jesus levou sobre a cruz toda a maldade que estava sobre nós, todo o pecado que estava sobre nós, toda a tristeza, toda a maldição que estava sobre nós, ele deixou lá no Calvário. E Paulo não entendeu isso. Precisou um dia ele ir perseguindo a igreja do Senhor, o Senhor aparecer para ele, para que ele pudesse entender o verdadeiro sentido da morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas se por um lado eles matam... Não é aqui. Saulo de Tarso, o perseguidor implacável, porque ele perseguia sem misericórdia o povo de Deus. E eu fico analisando como não foi nos tempos primitivos, no início da igreja, vamos falar aqui do Brasil, como não foi para Daniel Berg e Gunnar Wingre. Ele sofria também a perseguição. A igreja de Cristo, ela sempre sofreu perseguição. Não foi à toa que Jesus falou para os seus discípulos que no mundo teríamos aflições, porque ele já sabia da perseguição da igreja. No início da igreja, vamos dizer, até da Assembleia de Deus, muitos sofreram humilhações, vergonha, humilhações psicológicas, perseguições físicas. Tudo isso a igreja sofreu. A igreja de Canarana não foi diferente. No início da igreja, nesse lugar, conta as histórias
que a igreja sofria tanto, as pessoas maldiziam, diziam coisas que não viam, que não sabiam, apedrejavam a igreja. Isso perdurou por muitos anos, porque a igreja de Cristo, no mundo, ela veio para ter aflição. Mas se a gente ter fé e continuar perseverante, nós temos a vida eterna. Isso aqui é interessante, né? Graças a Deus. Assim também foi com Saulo. Foi um perseguidor, mas ele teve a oportunidade de um dia ter um encontro com Jesus. E mudou a sua história, mudou a sua vida. De perseguidor, ele tornou-se um grande discípulo do Senhor, um grande pregador do Evangelho, ganhador de almas. Aleluia. Então nós vemos aqui a perseguição contra a igreja de Cristo. Essa lição de hoje, ela só fala mais só da perseguição da igreja mesmo. Porque nós sabemos que quando os crentes veio o Pentecostes, os crentes ficaram ali em Jerusalém, após a descida do Espírito Santo, e eles ficaram ali naquele mundinho. Era muito bom estar ali servindo a Deus, falando das coisas de Deus. E ali, muitas vezes, eles não queriam sair para pregar o Evangelho, para anunciar Jesus. Precisou o Senhor permitir que viesse essa grande perseguição, para que os crentes daquela época saíssem para levar o Evangelho. Porque o Evangelho sendo pregado é um ide que Jesus deixou, foi uma ordenança do Senhor Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, sem exceção. Mas naquele período, naquela época, as pessoas, os judeus, eles eram assim muito ligados à sua religião. Eles achavam que só eles estavam ali esperando o Messias veio e eles não aceitaram. Jesus veio, operou maravilhas, fez milagres e eles não aceitaram o Senhor, porque Jesus veio como homem pobre para aqueles necessitados, veio fazendo milagres, operando maravilhas, e eles não acreditavam, porque eles esperavam um rei para Jerusalém, um rei para Israel. Ele esperava que Jesus viesse como príncipe, como um rei. Mas Jesus veio como um homem simples, como um homem humilde. Entrou na cidade de Jerusalém montado no jumentinho. Fez o seu ministério até chegar à morte de cruz. A morte mais vergonhosa e mais humilde que o homem podia ter era a morte de cruz. E Jesus teve que passar pela cruz para nos dar a salvação. Então eles não aceitaram a Jesus. Por isso que Paulo de Tarso, ele não aceitava essa humilhação. Para ele era uma humilhação muito grande dizer que Jesus era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que veio montado no jumentinho, andando lá por Jerusalém, operando milagres e maravilhas para os necessitados, para aqueles que mais necessitavam, eles não aceitavam. Então, para ele era uma vergonha. Por isso que ele perseguia tanto a igreja do Senhor, achando que eles estavam cuidando, zelando da sua religião, achando que ele estava cuidando de um Deus todo-poderoso. Ele não entendeu que esse Deus era o Deus que mais tarde iria ter um encontro com ele, para que pudesse também lhe dar o direito da salvação. Irmãos, e nós vemos, olhando nesse celular é triste. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele perseguia tanto a igreja do Senhor, que ele chegava ao ponto de até matar, como eles mataram o Estevão, né? Muitos
morreram os discípulos de Jesus, uns decapitados, outros crucificados de cabeça para baixo. E Estevão, que era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Paulo diz o livro de Atos que Paulo era um homem culto, voltado para a cultura da sua cidade. Um homem espiritual, vamos dizer, na sua religião. Entendia da sua religião, muito cuidadoso. E ele se encontrou com Estevão, que também foi um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de Deus, que entendia da lei judaica e também entendia de Jesus, era um defensor de Jesus. Aleluia. E nós vemos ali que o apóstolo Estevão, ele estava ali pregando o evangelho, anunciando a palavra do Senhor. E diz a Bíblia que muitos daquela cidade, muitos daquele lugar, vendo o apóstolo Estevão pregando o evangelho, iniciou vamos dizer assim, uma perseguição ao apóstolo. Eles começaram a dizer que este homem, eles negavam a palavra do Senhor, eles desfaziam do Torá. E ali o apóstolo Saulo de Tarso, ele permitiu que aqueles homens lançassem mão de Estevão e começaram a denunciar Estevão, falando aquilo que Estevão não tinha feito. E ali levaram ao conselho e apedrejaram Estevão. Mataram Estevão pelo amor do evangelho. Mas a palavra de Deus nos diz que naquele momento que começaram a inferir sobre Estevão, a falar aquilo que Estevão não tinha feito, ali o céu se abriu e Estevão viu a glória de Deus. Então, irmãos, é maravilhoso, mesmo que soframos as perseguições deste mundo, uma coroa de vitória nos aguarda na eternidade. Então, não importa. Eu me lembro muito bem de uma história que muitos pregadores contam essa história, que um soldado, ele era cristão e ele estava na guerra, nesses países que não aceitam o evangelho. E ele estava lá na guerra e disse que o seu general começou a dizer que ia matar os cristãos. Quem for cristão vai morrer nessa guerra, não vai escapar. Isso é perseguição religiosa, sim. E esse soldado disse que ele, com tanto medo, ficou ali com tanto medo porque ele sabia que ele iria morrer. Então ele começou a orar e dizer: meu Deus, eu vou morrer porque esse general, ele é cruel, ele vai me matar, ele não tem misericórdia. E ali, quando ele começou a orar e falou: eu não vou morrer, eu vou negar Jesus, eu vou dizer que eu não sirvo a este Jesus. E ali diz que na hora que ele estava naquela aflição, que o general falou para ele: você é cristão? Ele falou: não, não sou cristão. Negou como Pedro negou a Jesus. E ali naquele momento, outro soldado que não era cristão, estava ali só observando. Ele viu quando a coroa de glória desceu, que ia pousar na cabeça do soldado. E ali, quando ele negou, Deus imediatamente retirou dele aquela coroa. E ele falou: eu quero morrer. O outro soldado que estava observando falou: eu quero morrer no lugar do meu amigo, do meu companheiro. Porque Deus desceu agora uma coroa de glória para ele, mas ele negou. E eu quero morrer no lugar dele. Que coisa maravilhosa, né? Então nós sabemos que o que nós passamos aqui na terra, a perseguição que a igreja do Senhor passou aqui na terra, só foi para
elevar, para render, para crescer a igreja do Senhor. E nós sabemos, como eu já falei aqui no início, que nada, nem ninguém detém a igreja do Senhor, porque a igreja não é feita, não foi construída ou não foi edificada por homens. A igreja, ela foi instituída por Deus. Ela pertence ao Senhor Jesus. Não são as perseguições, não são as tribulações. Nada disso pode deter a igreja do Senhor. No livro de Atos diz que a igreja primitiva, ela era uma igreja onde os seus membros viviam em harmonia uns com os outros, viviam em união uns com os outros. Diz a palavra de Deus que era tudo em comum. Até o que eles vendiam, tudo que eles tinham, as riquezas que eles tinham, era distribuído entre os mais necessitados, entre os irmãos da igreja. E ali eles estavam ali, naquele mundo maravilhoso, porque é muito bom estar na igreja. Mas, quando veio a grande perseguição da igreja, esses crentes começaram a fugir com medo da espada, com medo da morte, com medo da perseguição. Eles começaram a ir para outras cidades. Mas pensa que Saulo de Tarso, ele não foi também para outra cidade e perseguiu os crentes que ali aceitavam Jesus? Diz que até em outras cidades ele perseguia. Até que um dia o Senhor teve esse encontro maravilhoso com ele. Glória a Deus. Então, nós vemos aqui que o discurso inflamado de Saulo sobre Estevão foi respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus. Deparou-se com outro discurso, mas esse preveniente de sabedoria do Espírito. Era o Estevão pregando de um lado e o apóstolo, o perseguidor Saulo de Tarso, de outro lado, com a sua sabedoria. Mas diz aqui que por isso, com o pleno consentimento de Saulo, eles apedrejaram até a morte. Mas se por um lado eles mataram Estevão, por outro potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. Então, graças a Deus podemos dizer, porque tudo isso foi permissão de Deus. Agora vamos falar sobre a intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Então, como eu já falei, a igreja do Senhor, ela nunca foi livre da perseguição. Sempre ela foi perseguida em todos os dias da sua vivência aqui na terra. Desde que se formou a igreja do Senhor, ela foi perseguida. E nós vemos que hoje não é diferente. Hoje nós dizemos que temos liberdade religiosa, mas vivemos a intolerância religiosa. É tanta gente querendo interferir na igreja, é tanta gente querendo mudar os preceitos da igreja, mas como eu já falei, a igreja, ela não se detém, porque ela não pertence a mim e nem a homem nenhum nessa terra. A igreja, ela é do Senhor Jesus. A igreja pode até alguém morrer por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, mas não é em vão. Aqui diz: a igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de libertação. Nós vemos aqui no próprio nosso país, quantas vezes tem se levantado alguém contra a igreja do Senhor, querendo colocar preceitos que não são de acordo com a igreja do Senhor. Mas o Senhor, Ele cuida da sua igreja. Até o arrebatamento, Ele está cuidando da sua igreja. No início do Evangelho no Brasil, no início do movimento pentecostal, a igreja também sofreu muita perseguição. Muita perseguição. Eu não tenho história de que alguém morreu, mas que sofreu muita coisa por causa do Evangelho, no início do pentecostalismo da igreja.
a vida que o Evangelho proporciona aos nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o Evangelho, continuam a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Muitas vezes nós achamos que nós temos liberdade, podemos servir a Deus a hora que quisermos, podemos buscar ao Senhor o dia que quisermos. Muitas vezes alguém pode pensar que é assim em todo o mundo, que em todo o mundo todos têm a liberdade de servir a Deus. Mas não, onde tem países onde o Evangelho tem chegado, às vezes eles têm que esconder a Bíblia, às vezes eles não podem ler a Bíblia, ter uma Bíblia como nós temos, não podem professar o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes, muitos por aí estão pagando com a sua própria vida para não negar o nome do Senhor Jesus. Então, nós precisamos estar orando, buscando ao Senhor, intercedendo ao Senhor por nossos irmãos que estão sofrendo por aí. Nós vimos aí, há poucos dias, onde o Talibã, onde o Talibã foi para o... Ajuda aí, Elias. Eles também perseguem a igreja do Senhor. Como Saulo de Tarso. Eles é sem misericórdia, eles arrastam homens, mulheres que servem ao Senhor. Então, muitas vezes, nós estamos aqui no nosso mundinho, achando que está tudo maravilhoso, mas os nossos irmãos estão por aí também sofrendo ameaças, sofrendo perseguição. Que Deus possa colocar em nós amor pelas vidas, pelas almas, pelo nosso Brasil, pelo mundo que está sofrendo, pelo mundo que não conhece a mensagem de salvação, a mensagem de Jesus Cristo. Além da perseguição tradicional aos cristãos, há a perseguição mais sofisticada que se dá, que é no campo cultural. Por exemplo, quando tentam reduzir a vivência da fé, a vida privada dos cristãos. Trata-se de uma perseguição cultural, ideológica. Ora, do ponto de vista filosófico, o ser humano é um ser religioso. Desde que Deus criou o homem, Deus já criou o homem, colocou lá no Éden. O homem teve a necessidade de adorar, de ser um adorador, de ter alguém superior a ele. Então, Deus colocou lá no Éden para que o homem adorasse o Deus verdadeiro. Mas o homem foi ouvir a voz da serpente, do nosso adversário. E aí, então, o homem houve a necessidade de que o homem adorasse algo. E nós vemos aí que hoje o homem adora tudo e todas as coisas. O homem adora pedra, adora sol, adora plantas, adora tudo, o homem adora. Mas não adora o verdadeiro Deus. Do ponto de vista antropológico, teológico, o ser humano é imagem de Deus. E por isso tem uma centelha divina dentro dele, que o impulsiona a buscar a Deus. Embora, como afirma a nossa declaração de fé, essa imagem divina está distorcida e corrompida. Então, quando Deus nos fez, Deus já nos fez com essa necessidade de adorar a Deus. Mas nós vemos aí que o adversário, ele distorceu esse algo dentro das pessoas. E hoje as pessoas, ao invés de adorar o Deus verdadeiro, adoram outros deuses, outras coisas. E aí quer deturpar a nossa fé e dizer que é cultura. Pode-se adorar o que quiser, pode adorar. Ainda essa semana, eu estava lendo uma notícia onde um ministro, ele estava proibindo as pessoas, os missionários, irem para o Amazonas, para as aldeias, para não pregar o evangelho, porque está ferindo a cultura indígena. Mas Jesus, ele está acima de tudo e de todos. Ele está acima de cultura, ele está acima de todas as coisas. Então, os índios também precisam conhecer a Jesus.
Não, quando Jesus disse que o evangelho teria que ser pregado a toda a criatura, ele não fez acepção de pessoas, ele não disse que nós tínhamos que respeitar a cultura, ele não disse que tínhamos que respeitar a ideologia, mas que fôssemos levar o evangelho a toda a criatura. Essa foi a ordem de Jesus. Amém? Então, quando o sistema se volta contra a igreja, então nós vemos aí que a igreja do Senhor, apesar de vivermos em um país, como eu já falei, laico, um país que nos dá o direito a servir a Deus como a gente bem entender, e que ninguém pode deter a igreja do Senhor, porque se essa igreja, se não fosse a mão do Senhor, não existiria mais igreja não, porque como fala aqui, o sistema, ele tem procurado deter a igreja, porque ele sabe que uma nação que busca a Deus, uma nação que se volta para Deus, não tem bombas, não tem mísseis, não tem nada que impeça essa igreja a marchar. Então, o sistema mundano, ele tem muito medo da igreja do Senhor, da igreja em oração, da igreja curvada. Eu me lembro muito bem que um certo tempo, Deus mostrou para o pastor Carlito, essa igreja, como houve uma revolução na igreja, e ele via como se fosse uma guerra, homens montados em cavalos, e descia e subia nessa cidade. E essa igreja, ela começou a orar, e ele não morava nessa cidade mais. E Deus mostrou isso para ele. Nesse tempo era o pastor Walterney. E o pastor Walterney convocou a igreja em oração. E foi um mover de Deus nessa igreja. Foi um mover do Espírito Santo, que essa igreja cresceu nesse período. Essa igreja chegou aonde ela está nesse período. Porque quando a igreja se levanta, começa a buscar o Senhor, Deus faz coisas grandes e maravilhosas, como fez em nosso meio, como fez na igreja. A igreja que eu estou falando, não é a igreja Assembleia de Deus, mas é a igreja que foi instituída por Deus. Não foi só a minha igreja, a Assembleia de Deus, mas foi todas as igrejas que professam o nome do Senhor Jesus. Aquela igreja que foi comprada pelo Senhor Jesus lá no Calvário. Aquela igreja onde ela reconhece que Jesus teve morte de cruz, morte vergonhosa, para lhe salvar em seu lugar, no lugar dos seus membros da sua igreja. É esta igreja que eu estou falando. Então, perseguição pentecostais. No início do movimento... Não, foi aqui. Oh, Deus poderoso. Então, nós sabemos que o mundo desse apóstolo era um mundo menor, era um mundo bem diferente do nosso. Mas lá já existiam as línguas, lá já existia uma cultura, lá já existiam as faculdades, onde ele foi aquele homem que aprendeu na cultura grega e na cultura judaica. Era um homem muito inteligente. Então a gente podia pensar, Saulo de Tarso, ele não podia perseguir tanto a igreja do Senhor, mas eu acredito que essa perseguição foi permissão de Deus, porque muitas vezes Deus permite as coisas acontecerem para que o seu nome possa ser glorificado. Então, como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia as pessoas, homens, mulheres,
de sobremaneira perseguia, ele não estava perseguindo os homens, ele estava perseguindo a igreja de Deus e a devastava. Saulo entendia que praticar essa barbárie era defender a fé judaica. Ele entendia que ele estava defendendo a sua religião judaica de homens hereges. Ele achava que os discípulos, apóstolos que estavam ali pregando a palavra do Senhor, que eram homens hereges, e queria expulsá-los da sinagoga. E quando Jesus falou para os discípulos, expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Então, Jesus, ele já tinha advertido aos seus discípulos que esse dia, esse momento ia chegar. Então, era isso que o apóstolo Paulo fazia. Ele cuidava-se que estava cuidando da obra de Deus. Ele achava que ele estava cuidando da religião, cuidando da sua religião, cuidando do Deus que ele servia. Mas, na verdade, ele estava perseguindo o próprio Jesus, né? Porque a palavra de Deus diz: quem persegue um dos meus pequeninos, persegue a mim. Quem faz o mal a um dos meus pequeninos, está fazendo o mal a mim. E esses cristãos, não era perseguição pouca, irmãos. Era açoites, era prisão, era chicoteados. Era coisa terrível que o apóstolo Paulo, ele fazia. Ele era tão terrível que ele se descreveu como blasfemo, perseguidor e opressor. Ele oprimia as pessoas. Segunda lição, ele era um homem perverso, um homem má. Se encontrou com Estevão, que era um homem, ao contrário, um homem bom, cheio de sabedoria, cheio do Espírito de Deus, que estava ali para fazer o bem. Mas ele matou, ele aceitou, não que ele matou, ele permitiu que Estevão fosse apedrejado. Foi permissão de Saulo de Tarso, o perseguidor. É a perseguição da igreja. Primeiro ele prendia os cristãos, mandava açoitar, batia, fazia isso com crianças, com homens, não tinha misericórdia. E hoje eu fico assim pensando, se a igreja de Cristo passasse por isso hoje, passa, a igreja de Cristo ainda passa por isso. Como eu já falei, passa nos países que as portas são fechadas para o evangelho, eles também sofrem a perseguição, eles também apanham, muitos morrem por amor ao evangelho. Então, muitas vezes, ao olharmos para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-se de que a obra pentecostal custou alto preço. Muitas vezes a gente está aqui, uma coisa tão boa, servir a Deus, sentar nesses bancos e glorificar a Deus, mas nunca podemos esquecer que para estarmos aqui, para que o evangelho chegasse até a mim e a você, muitos precisaram morrer, muitos precisaram dar a sua vida, muitos precisaram passar tanta vergonha, tantos açoites, para que nós pudéssemos ser livres hoje, para buscar ao Senhor, para servir ao Senhor. Eu acho que se a igreja fosse uma mera organização humana, se a igreja fosse instituída por homens, ela não existiria mais. A igreja já tinha se extinguido aqui da terra. Porque nós podemos ver que o sistema mundano, ele procura sempre
extinguir a igreja. Não é a Assembleia de Deus, mas a igreja de Cristo na face da terra. Ele procura acabar com a igreja, mas a igreja, ela foi edificada pelo próprio Cristo. Aleluia. Então, irmãos, devemos ser gratos, louvar ao Senhor, buscar ao Senhor, agradecer ao Senhor pela morte daqueles que deram a sua vida pelo Evangelho, que deram a sua vida para que a igreja pudesse crescer, para que a igreja pudesse expandir. E às vezes eu fico assim pensando, e muitas vezes a gente fica aqui entre quatro paredes e não queremos ir e sofrer nada por amor ao Evangelho de Cristo, mas devemos sentir pelos nossos irmãos que sofrem, que estão dando até a sua vida por amor ao Evangelho, e que possamos pedir ao Senhor para que venha guardar a sua igreja dos ataques do mal, porque a igreja do Senhor, nesses últimos dias, ela tem sofrido grandes ataques que têm chegado a sofrer assim espiritualmente. Mas nós sabemos que nada, nem ninguém detém a igreja do Senhor. Nós podemos ver nos nossos últimos dias tantas coisas que o sistema mundano tem se levantado para atingir a igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor, ela prevalece de pé, ela continua firme, ela continua buscando ao Senhor, ela continua esperando ao Senhor até o arrebatamento. Que Deus possa estar assim nos abençoando, nos ajudando e nos guardando a perseverar, buscando ao Senhor. Lá em Romanos capítulo 8 nos diz que nada, quem nos separará do amor de Deus? A perseguição? Que perseguição? A nudez, a tribulação, nada disso faz nos separar do amor de Deus. A perseguição era como se fosse uma semente. Quanto mais se perseguia a igreja do Senhor, mais nascia crente, mais a igreja crescia. Era como se fosse uma semente que ia sendo lançada. Quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. E que nós possamos, cada dia, estar confiante no Senhor e sabermos que essa igreja não pertence a homens, mas a igreja, ela pertence ao Senhor Jesus. Que Deus possa estar assim nos abençoando. E que você possa, nesse trimestre, estar aprendendo sobre este homem de Deus, que foi perseguidor da igreja do Senhor. Mas certo dia, o Senhor, ele indo para perseguir a igreja do Senhor. Você vai estudar essa lição ainda. Ele encontrou-se com o Senhor apareceu a ele como um clarão, uma forte luz, como a luz do sol ao meio-dia. E ele caiu cego. Agora o homem que perseguia tanto a igreja do Senhor, matava os cristãos sem misericórdia, tem um encontro maravilhoso com esse Deus. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que não faz acepção de pessoas. Não importa o que você foi, ou perseguido ou perseguidor, você precisa de um Deus maravilhoso. Então, Saulo de Tarso, ele teve esse encontro com o Senhor, e quando ele caiu cego, que ele viu aquele grande clarão, ele entendeu que era o Senhor, porque ele disse: Senhor, Senhor, por que tu me persegues? Saulo, o Senhor falou para Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, Saulo, ele não perseguia só a igreja, ele estava perseguindo o Senhor Jesus. E ali ele teve aquele encontro maravilhoso com o Senhor. E de perseguidor, ele se tornou um grande homem de Deus. Começou agora a pregar a palavra do Senhor, a ganhar almas para o Senhor, a defender a fé cristã. Então, esse é o Deus que transforma o homem. Que nós possamos, cada dia, abrir o nosso coração e saber que nós temos um Deus maravilhoso. O Deus da igreja primitiva, o Deus de Saulo, que quando ele teve esse encontro, Deus mudou
a vida do homem e mudou até o seu nome para Paulo. E Paulo foi um grande defensor da Igreja de Cristo na terra. Que Deus possa estar assim nos abençoando, nos ajudando e nos guardando, para que nós possamos estar aprendendo mais do Senhor. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui. Ó, Pai querido, para conhecermos a história da Tua igreja, Senhor. Sabemos que a Tua igreja, a história foi uma história de luta, de perseguição. Mas sabemos que Tu não desamparou os Teus filhos no momento da vida deles. Sabemos que esse Deus, que cuidou da Sua igreja dos tempos primitivos, é o Deus que nós servimos. É o Deus que cuida de cada um dos Teus filhos, meu Senhor. Não importa se vem a perseguição, não importa se vem a luta, a angústia e a tribulação. O importante é estarmos diante de Ti, Senhor, de pé, como diz a Tua palavra, para louvarmos e bendizermos o Teu nome e esperarmos a Tua volta, porque sabemos que a Tua igreja um dia irá encontrar contigo nos ares, Senhor, e que possamos fazer parte desta igreja, Senhor, e que possamos um dia ter o direito de entrar na cidade pelas portas, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Seguir teus passos sempre vou, rumo ao encontro do teu amor. O teu amor é maior que a vida, me traz paz e alegria. Com teu perfume quero me encher e a cada instante mais te conhecer. Tua verdade é a luz que me conduz para o céu. Tua palavra